A próxima matéria é Repressão na favela do Moinho. Leandro, 18 anos, morto em operação da Rota, da Cláudia Rocha, da Ponte Jornalismo. Bom, boa tarde. Primeiro eu vou falar um pouquinho, então, do formato. Eu fiquei sabendo da morte do Leandro através de um grupo do WhatsApp de jornalistas, e tinham poucas informações, a gente só ficou sabendo que estava acontecendo uma operação da Rota no Moinho. Teve uma manifestação no dia que o Leandro foi morto. Teve repressão policial nesse dia. A manifestação era formada principalmente por jovens adolescentes que estavam revoltados com o caso. E eu fiz a cobertura da manifestação e depois desci para a favela para poder apurar mais e saber o que tinha acontecido. Foi feita a denúncia de que o Leandro tinha sido torturado no barraco da Lucimar, que foi a testemunha das pessoas da comunidade, é que o Leandro, ao avistar a operação, ou ver os policiais da Rota, ele saiu correndo e entrou em um dos barracos, que era o barraco da Lucimar. A versão da polícia era de que o Leandro estava armado. E é importante frisar também a banalização com que aconteceu esse crime, porque não foi feita a perícia, não foi guardado o local. Então, já passando agora para essa parte do formato, eu tentei fugir um pouco do que o rádio apresenta hoje, né, no jornalismo. Então, praticamente não tem muito off, né, que é a nossa narração, ela é mais focada nas sonoras mesmo, que fazem a costura. Eu acompanhei, além do dia da morte do Leandro, também o enterro dele e o velório, que foi na comunidade do Moinho. E, durante o velório, teve uma apresentação, né, do MC, que aparece costurando o áudio, e ele fez um relato sobre a morte do Leandro e sobre como a comunidade se sentia perante aquela violência. Então, coisas que eu gostaria de falar e humanizar, eu não coloquei na minha voz, coloquei na voz dele, então acho que acabou trazendo essa costura, né, um pouco mais interessante, fugindo um pouco do formato padrão, né? Agora nós vamos falar aqui com Simanca. Simanca é um artista, um designer, um chargista, ele gosta de ser chamado de chargista editorial. Ele foi o vencedor da categoria Arte com a charge sobre a suspensão dos julgamentos do massacre do Carandiru. Boa tarde. Eu não tenho um método muito... Eu sou um pouco caótico na charge. Às vezes eu posso ter uma ideia... amanhece e já tenho a ideia. Outras vezes eu passo horas e no último minuto aparece a ideia. Antigamente tinha dificuldades no desenho, com o tempo a gente vai ficando praticando mais e tenho muita mais facilidade de fazer qualquer ideia que passa na minha cabeça. E aí muita leitura, muita informação, confrontando as informações. E como é um desenho da atualidade, a charge é um desenho da atualidade, às vezes eu uso humor, algumas têm humor, e outras uso a sátira, que é uma revolta. A sátira como essa charge premiada aqui no Vladimir Herzog. Que essa charge não é só sobre a massacre do Carandiru, é uma massacre que, como estavam falando os colegas aqui, há vários massacres. Há vários massacres dentro da própria favela. Há um massacre de colocar na superlotação do presídio. Porque aí, quando começa essa superlotação, já se cria uma sequência de massacres. E até o final, a própria justiça morre. Que é aquela sensação da impunidade, que todo mundo sempre tem essa sensação, e acha que alguns métodos que não são métodos... não sei, há quem justifica essa violência policial, que nunca deve ser justificada, porque essa violência também é contra todos, até contra o próprio policial. Ok, Simanca, obrigado aí. Obrigado. Nós vamos falar agora com Ciro Barros. Ele fez um material muito... não vou falar o palavrão que eu falei, muito bacana, muito interessante, mas vocês têm que dar uma olhada, é muito legal mesmo. Ele fez pela Agência Pública aqui de São Paulo, menção rosa na categoria Arte. Ele transformou em quadrinhos a história sobre a morte de Ricardo Nascimento, um catador
de 39 anos, que foi executado por um policial militar na região de Pinheiros. Boa tarde primeiro, né? Obrigado pela oportunidade aí. Eu lembro que era uma quarta-feira, ia ter jogo do Corinthians com o Palmeiras esse dia. Eu estava ali em casa mesmo, me preparando para ver o jogo, eu sou corintiano. E aí eu vi no meu celular uma live ali de um colega meu que estava no local, na Morato Coelho ali, quando tinha acabado de ocorrer o fato da morte do Ricardo, né? Enfim, eu soube disso, enfim, fiz alguns contatos ali com ele, vi como a gente poderia fazer, já comecei a conversar com a minha editora. E no dia seguinte eu fui surpreendido por uma mensagem de um colega, uma pessoa genial, assim, infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, que ele tá produzindo um clipe, né? Ele que é o artista mesmo, né? Que é o Júlio Falas. Ele é grafiteiro e ele estava muito indignado com a história porque ele já tinha feito alguns trabalhos com o pessoal do Pimp My Carroça, que a sede deles fica ali perto da onde o Ricardo morreu. O Ricardo frequentemente passava por lá, porque lá funciona uma cooperativa. A gente pensou como que a gente poderia tornar esse trabalho de alguma maneira diferente. E aí veio a questão do quadrinho, que é uma coisa que a Pública já aposta há algum tempo. Eu não sei, eu tenho a impressão que na internet é uma coisa que funciona bem, assim, tá um pouco próximo do meme, talvez, assim, talvez tenha alguma ligação, e me surpreendeu mesmo a repercussão, assim, e uma repercussão entre molecada mesmo, pessoal bem jovem. Então, assim, a partir aí definido que a gente ia fazer esse trabalho, eu fui para a parte de apuração, né? Então eu fui atrás do caso, visitei lá o local, falei com um monte de moradores de rua da região ali, e foi um processo bem interessante também, assim, descobrir as nuances daquele cidadão ali que tinha os traços de personalidade, né, que às vezes ficam apagados, né, no jeito que é noticiado a coisa, assim, Então, por exemplo, você descobrir o quanto ele era um cara querido ali na região, por comerciantes, por todo mundo, assim. Eu conversei, por exemplo, com um segurança da rua ali da Morato Coelho que chorou um monte, assim, falando dele, contando sobre a relação de amizade que eles tinham. Enfim, soube também, por exemplo, a gente até colocou isso no quadrinho, a gente soube por vários relatos que ele tinha tido episódios de violência pregressos, né, envolvendo a polícia, ou a Guarda Civil, inclusive um que a gente não conseguiu apurar até o fim para cravar, mas a gente deixou na conta dos relatos, que é uma vez que ele teve os pertences incendiados, né? Então, isso foi um mergulho, assim, no tanto de violência que essa população sofre, assim, aos nossos olhos, assim. Material também para divulgar, vocês divulgaram os storyboards também, bem Sim. detalhado para estudante, então isso é ouro em pó. Não, assim, a gente divulgou o storyboard. Foi um roteiro que a gente chegou da missa de sétimo dia, a gente rabiscou o roteiro ali. Um storyboard mesmo, quadro a quadro, o que seria, o que a gente teria, o que falta. Isso foi também mais, assim, um mérito muito maior, na minha opinião, do Falas, porque ele realmente tem aquela cabeça de artista, assim, de pensar nos quadros, de como, enfim, orquestrar aquela história direitinho ali nesse formato em quadrinhos. Eu acho que são novas linguagens que a gente está testando dentro das universidades, os jovens estão testando também, e os profissionais estão testando. Eu acho que é um mundo aí que a gente tem que explorar. Não sei exatamente como, mas a gente tem que explorar, sim. E, mais uma vez, parabéns, o trabalho é belíssimo mesmo. Muito obrigado. Mesmo. Valeu.